Bom, pessoal, agora vamos resolver então exercícios de gravitacional da EA. Vamos lá, então. Você já aprendeu que a lei de gravitação universal, força é igual a constante gravitacional massa vezes massa dividido pela distância ao quadrado. As três leis de Kepler. Primeira lei de Kepler, os planetas não giram em torno do Sol de forma circular, é uma elipse, e o Sol está num dos focos. A segunda lei de Kepler fala pra gente que a área varrida é proporcional ao tempo, e aprendemos que o período ao quadrado sobre o raio médio ao cubo é sempre constante. Beleza, vamos para as questões. A dinâmica é uma parte da física que estuda os movimentos e as causas que os produzem ou os modificam. Um dos tópicos iniciais do estudo de dinâmica está relacionado com as definições de peso e massa. Dentre as alternativas a seguir, aquela que está corretamente descrita. O peso e a massa são grandezas vetoriais? Bom, a massa não, né? O peso sim. O peso é força. A massa de um corpo é a força que a Terra o atrai. A massa de um corpo? Não, é o peso de um corpo, né? É a força que a Terra atrai. No topo de uma montanha, um corpo pesará menos do que ao nível do mar? Vamos ler a letra D. Caso fosse utilizado um dinamômetro para determinar o peso de um mesmo corpo na Terra e na Lua, os valores seriam os mesmos. Não, a massa seria a mesma, o peso não, porque a gravidade na Terra é muito maior do que a gravidade na Lua. Então, a nossa resposta seria a letra C. Por quê? Porque se você está, por exemplo, aqui no alto do Everest, a sua distância ao centro da Terra é maior do que quando você está aqui ao nível do mar, por exemplo. Então, a força gravitacional é G vezes massa 1 vezes massa 2 dividido pela distância ao quadrado. A distância é sempre em relação ao centro da Terra. Como você está numa distância maior, a força vai ser menor. Então, por isso que a resposta aqui é a letra C. Beleza? Então, lembre-se disso. A força é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se você está numa distância maior, a força vai ser menor. Se você estiver numa distância se você está numa distância maior, a força vai ser menor. Se você está numa distância menor, a força vai ser maior. Vou repetir de novo agora com clareza. Se você está numa distância maior, a força fica menor. Se você está numa distância menor, a força fica maior. Beleza? Vamos lá então. Uma nave espacial de massa m é lançada em direção à Lua. Quando a distância entre a nave e a Lua é de 2 vezes 10 a 8, a força de atração entre os corpos vale F. Quando a distância entre a nave e a Lua vale meio vezes 10 a 8, a força de atração... Então, a distância, o que aconteceu com a distância? Se você reparar, foi de 2 para 5. A distância foi dividida por 4. Então, é uma distância agora 4 vezes menor, tá vendo? Eles te dão com proporção, para você fazer por proporção. Essa aqui foi um pouquinho mais complicada, você tinha que ver por quanto que dividiu, né? Então dava para ver que era dividido por 4. 2 para chegar em 0,5 é para dividir por 4. O que acontece com a força é sempre o contrário ao quadrado. Se a distância foi dividida, a força vai ser multiplicada por 4 ao quadrado. Ou seja, a força vai ser multiplicada por 16, então a força vai ser 16 vezes maior que a força anterior. Esse exercício ele é bem manjado. Eu espero que você já esteja sabendo fazer esse tipo de proporção. Um astronauta de massa m e peso p foi levado da superfície da Terra para a superfície de um planeta cuja aceleração da gravidade em módulo é igual a 1/3 da aceleração da gravidade registrada na superfície terrestre. A gente sabe que o peso é a massa vezes a gravidade. Então, o peso é proporcional à massa e proporcional à gravidade. Se a gravidade ela é 1/3, ou seja, ela é dividida por 3, o peso ele também vai ser dividido por 3, porque o peso é diretamente proporcional à gravidade. No novo planeta, os valores de massa e do peso do astronauta em função das intensidades na Terra são... Bom, a massa não muda, então a resposta não pode ser letra A e letra D. Muita gente boa errou essa questão aqui, eu fiquei muito decepcionado com isso. Porque, gente, não pode, porque, poxa, a massa não muda, a massa, a propriedade ali é a matéria que você tem ali,
Não tem como, não vai mudar. Agora o peso sim, então o peso vai ser peso sobre 3. Aqui é a resposta letra C. Beleza? Tranquilo? Dois corpos de massa M1 e M2 são separados por uma distância D. Então eu tenho o corpo M1, tenho M2, a distância D e a força gravitacional F. Como eu falei, esse exercício é bem manjado. Se duplicarmos o valor de M1, então M1 passou a ser 2M1, então eu já sei que a força vai multiplicar por 2, o que acontecer com as forças eu vou fazer o mesmo com o que acontecer com as massas eu vou fazer o mesmo com as forças, e o que acontecer com a gravidade, com a distância, eu vou fazer o contrário ao quadrado com a força. E reduzimos, então ele só mudou a M1, a M2 permaneceu, então é como se você tivesse multiplicado por 1, ou seja, não fazer nada em relação por conta da M2, e reduzimos a distância dos corpos por metade, ou seja, a distância passou a ser D dividido por 2, ou seja, a distância foi dividida por 2. O contrário de dividir é multiplicar por 2 e sempre ao quadrado. O que acontece com a distância, a gente faz o quadrado com a força. Então aqui ficou 2 vezes 2 ao quadrado, que é 4, 2 vezes 4, 8F. Essa é a nossa resposta, beleza? Bem manjada essa questão, espero que você já esteja fazendo. Para a realização de um filme de ficção científica, o diretor imaginou um planeta beta, cujo raio é metade do raio da Terra. Então, o raio do planeta é igual a metade do raio da Terra. Tá. O diretor então consultou um físico a fim de saber qual deveria ser o valor correto da aceleração da gravidade, a qual deveria estar submetido a um ser na superfície do planeta B. O físico, de acordo com as leis da gravitação universal, a gente sabe que a gravidade é a constante gravitacional, a massa do planeta, dividido pela distância ao quadrado, né? E adotando a aceleração da gravidade igual a 10, diz que o valor da aceleração da gravidade para ser na superfície do planeta seria de... Gente, se... só um detalhe, imaginou que o raio é metade... e a massa 10 vezes menor. Então, a massa do planeta beta é a massa da Terra dividida por 10. Então, vamos lá. Aqui é a formulazinha de gravidade. Então, eu tenho aqui a massa da Terra, o raio da Terra, a gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. A massa do outro planeta é dividida por 10 a massa da Terra. Então, é a massa da Terra dividida por 10. O raio do outro planeta é dividido por 2. Então, é a massa da Terra dividida por 2. Como é que vai ser a gravidade do outro planeta? Então, repara, o que eu fiz, a massa é diretamente proporcional. Então, a gravidade era 10. Como a massa dividiu por 10, eu vou dividir a gravidade por 10. O que eu faço com a massa, eu vou fazer com a gravidade, porque gravidade e massa são diretamente proporcionais. Agora, o que eu faço com o raio vai ser a distância. Então, o que eu faço com o raio, eu faço o contrário. E o que é o contrário de dividir? É multiplicar o contrário ao quadrado. Então, aqui o 10 dividido por 10, corta. 2 ao quadrado fica 4 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a nossa resposta, fazendo também por proporção. É uma questão manjada fazer a proporção desse jeito aqui que a gente fez agora, beleza? Então, vamos seguindo. A dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos. Essa aqui também é da EAR, tá, gente? Ficou meio desconfigurado aqui, mas é isso. A dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos e as causas. A gente já tinha feito essa questão, né, gente? Ela está repetida aqui. Beleza, a gente viu que a resposta dessa aqui era a letra C, né? Então, beleza. Vamos lá. Essa aqui é um pouquinho maior, eu acredito que a gente já está finalizando. Essa aqui é mais uma, eu acho. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não, na verdade, essa aqui é mais 3, mas vamos lá, por enquanto. Em um planeta distante da Terra, em outro sistema planetário, cientistas, obviamente alienígenas, estudam a colocação de uma estação orbital entre o seu planeta e a Lua, conforme pode ser vista a figura. Visando ajudá-los, determine a distância em quilômetros do centro do planeta, a estação considerada uma partícula,
deve ser colocada de forma que a resultante das forças gravitacionais que atuam na estação seja nula. Massa do planeta, massa da Lua, distância entre eles, considerando o instante em que o planeta e a Lua e a estação alinhados conforme a figura. Considere o instante em que os três estão alinhados. Tá, gente, a Lua ela vai sofrer uma força de atração do planeta e vai sofrer uma força de atração. Desculpa, gente, a estação ela vai sofrer uma atração do planeta e ela vai sofrer uma atração da Lua. Então, vai ter aqui a força da estação e o planeta, e vai ter aqui a força da estação até a Lua. Beleza? Até aqui? Tranquilo, né? E aí, como é que fica a força de estação até a força entre a estação e o planeta tem que ser igual à força entre a estação e a Lua. Porque aí, o que vai acontecer, gente? Quando as forças forem iguais, mesma direção, porém sentidos contrários, elas vão se anular, tá? Então, como ele quer que a força seja nula, elas têm que ser mesma direção, mesmo módulo, porém sentidos contrários. Então, eu vou igualar os dois valores ali. A força do planeta, da estação até o planeta, vai ser a lei de gravitação universal, força G, massa de um, massa do outro dividido pela distância ao quadrado. Vou chamar essa distância aqui de x e essa distância aqui de y. A constante gravitacional aqui é G. O exercício nem deu, porque não vai precisar, porque vai cortar. Aqui, massa da estação, massa do planeta, sobre a distância entre eles ao quadrado, ou seja, o x ao quadrado. É igual a G vezes a massa da estação, vezes a massa da Lua, dividido pela distância que aqui eu chamei de y e ao quadrado. Bom, como tem a igualdade, o que está em cima de um lado pode cortar com o que está em cima do outro, então a massa da estação e a gravidade e a constante gravitacional podem cortar aqui, então tanto é que ele nem dá, ele deu a massa do planeta, a massa da Lua, ele nem dá a massa da estação, né? Porque não precisa, corta. A constante gravitacional ele também não deu, porque corta. Então, fazer a massa do planeta. Qual que é a massa do planeta alienígena? 25 vezes 10 a 20 sobre x ao quadrado é igual à massa da Lua, 4 vezes 10 a 18, dividido por y ao quadrado, vou multiplicar cruzado, vai ficar y ao quadrado vezes 25 vezes 10 a 20 é igual a x ao quadrado vezes 4 vezes 10 a 18. Vou passar todo mundo aqui que está... deixa eu ver, eu vou passar o pessoal do x aqui para o outro lado dividindo. Ó, y ao quadrado vezes 25 vezes 10 a 20 dividido por 4 vezes 10 a 18 é igual a x ao quadrado. Bom, isso aqui fica y ao quadrado vezes 25 vezes 10 a 20 dividido por 10 a 18 dá 10 a 2 dividido por 4 é igual a x ao quadrado. Isso aqui fica x ao quadrado. Aqui 25 vezes 100 dividido por 4. Na verdade, eu já vou fazer a raiz já, passar o ao quadrado do x como raiz. Vai ficar a raiz quadrada de y ao quadrado vezes 25 vezes 10 ao quadrado dividido por 4. Esse aqui vai ser o nosso x. O x, então, vai ser raiz de y ao quadrado é y, raiz de 25 é 5, raiz de 10 ao quadrado é 10, tudo isso dividido por 4. Então, o x ficou ficou 25y sobre 2. Esse é o valor de x. Deixa eu abrir um slide em branco para a gente. Não, peraí, que tem alguma coisinha. Ah, gente, eu fiz errado aqui, ó, peraí. Aqui é sobre 2, né? Porque eu não fiz o raiz quadrada do 4. Aqui é sobre 2, né? Então, beleza. Então, ficou 50y sobre 2. Eu estou vendo que eu pensei, poxa, se eu fatorasse aqui, se eu fizesse o 100 dividido por 4, ia dar 25. Então, não ficaria como fração. Por que aqui ficou? É porque aqui eu não fiz a raiz do 4.
Fiz a raiz só em cima, então tem que fazer a raiz em cima e embaixo, né? Então, o x ficou igual a 25y. E a gente sabe que o x mais y é a distância total. Então, o x mais y é igual à distância total, que é 312 vezes 10 a 3. O x vale 25y, então 25y mais y é igual a 312 vezes 10 a 3. Deixa eu terminar de fazer essa conta num slide em branco, que já está muita coisa nesse slide aqui, né, gente? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. O x mais y. X mais y é igual a 312 vezes 10 a 3. O x vale 25y, então é 25y mais y igual a 312 vezes 10 a 3. 26y é igual a 312 vezes 10 a 3. O y é 312 vezes 10 a 3, dividido por 26. 312 dividido por 26 dá 12. Então, fica 12 vezes 10 a 3. Vamos voltar lá e ver, né? O x, ele vale 25y. Então, o x, ele vale 25 vezes 12. Ele vale 300 vezes 10 a 3. A unidade, só para lembrar, a distância está em quilômetros, né? Aqui a distância está em quilômetros. Beleza. Então, como a distância aqui está em quilômetros, aqui é quilômetro e aqui é quilômetro. O que ele pediu? Visando ajudado, determine a distância do centro do planeta à estação. Então, ele quer a distância do centro do planeta à estação. Ele quer o valor de x. E o x, ele vale 300 vezes 10 a 3. Então, o x vale 3 vezes 10 a 2, que é o 300, vezes 10 a 3. O x vale 3 vezes 10 a 5 quilômetros. Não sei qual unidade que ele colocou. Em quilômetros. Então, é 3 vezes 10 a 5. Resposta, letra B. Era a questão mais complicada que a gente tinha aqui de gravitacional, era essa, né? 3 vezes 10 a 5 quilômetros. Então, primeiro a gente fazia aqui tudo. Antigamente eu até colocava aqui x e 312 menos x, dava maior conta. Então, é melhor você fazer x e y mesmo, ver a relação entre os dois e depois fazer a soma aqui dos dois, como a gente fez aqui nesse slide. Mas mesmo assim, é conta pra caramba, né? Esse tipo de questão não tem jeito, tem que fazer muita conta. Se você quiser fazer por proporção, pensando, dá para fazer também, mas aí tem que pensar mesmo. Por exemplo, aqui eu estou vendo que se a massa de um... Aqui a relação está bem complicada de ver, né? Então, eu não sei se a proporção seria o mais adequado, né? Mas vamos continuando. Um astronauta afirmou que dentro da estação orbital a melhor sensação que ele já teve foi a ausência de gravidade. Com relação a essa afirmação, pode dizer correta, pois não há presença de massa no espaço? Claro que tem, né, gente? Massa vai ter em qualquer lugar. Correta, pois a estação está tão longe que não há ação do campo gravitacional. Há ação, só que essa ação é desprezível. E também tem uma outra questão que faz ele sentir ali a ausência de gravidade. É incorreta, pois o modo de aceleração da gravidade não se altera com a altitude, se altera sim. Incorreta, pois mesmo a grandes distâncias existe a ação do campo gravitacional. É o que eu falei com vocês. Mesmo estando muito distante, a ação gravitacional ela existe, porém ela pode ser desprezível em alguns lugares, beleza? Mas ela sempre existe. Uma galáxia muito distante, dois planetas de massa tal e tal estão localizados a uma distância de tanto. Admitindo que a constante gravitacional vale tanto, determine a intensidade de força de atração entre eles. A força é a constante massa de um, massa do outro, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Bom, a constante gravitacional é 6,7 vezes 10 a menos 11. A massa de um é 3 vezes 10 a 24. A massa do outro é 2 vezes 10 a 22.
E a distância que eles estão entre si é uma distância de 2 vezes 10 a 5 quilômetros. A distância, gente, a gente sempre entra ali, olha a constante gravitacional, Newton, força, metro a distância e massa em quilo. Então a distância aqui é 2 vezes 10 a 5 vezes 10 a 3, que aí o 10 a 3 aqui eu converti de quilômetro para metro, então fica 2 vezes 10 a 8 metros. Então 2 vezes 10 a 8 ao quadrado. Então aqui vai ficar 6,7. Já vou dar uma arrumada aqui, tá, gente? 6,7 vezes 3 vezes 2, 6,7 vezes 3 vezes 2 deu 40,2. Lógico que eu estou fazendo na calculadora aqui, mas eu faria dessa forma a conta. Eu faria 6, mesmo na mão, 6,7 fazia o vezes 3 vezes o 2. E aqui, ó, 10 a menos 11, 10 a 24, dá 24 menos 11 dá 13, mais o 22 dá 35, né? Dividido por 4, aqui, só fazendo aqui, 4, 10 a 8 vai ficar 10 a 16. Eu estou até conferindo as continhas até mais básicas mesmo, porque você já me conhece, né? Nessa hora são 2h30 da manhã, né, gente? A gente está gravando esses vídeos para vocês. Às vezes acontece de dar algum vacilozinho em conta que, pelo amor de Deus, eu não vou gravar vídeo de novo por causa de conta, né, gente? Não, então aqui, ó, 40,2 dividido por 4 dá 10,05. Então meio que a gente já viu que pode ser a letra C ou a letra D. Agora 10 a 35 dividido por 10 a 16, 35 menos 16, a gente vai ter ali 19. Então a resposta certa seria a letra C. Era só não errar a conta, era só jogar na fórmula, não tinha nada de novidade nessa questão. Vamos seguir. Um corpo na superfície terrestre pesa 833 newtons. Considerando que esse corpo seja levado à superfície da Lua, onde a aceleração da gravidade é 1,6, sua massa em quilogramas terá um valor de... Na Terra, o peso é 833, a massa dele eu não sei, e a gravidade dele na Terra, o exercício deu 9,8. Não foi 10 não, em 9,8. Então a massa dele é o 833 dividido pelo 9,8. Isso aqui dá 85 quilos. Eu até pensei nesse exercício, na hora que eu comecei a ler, na hora que eu vi que ele deu a aceleração da gravidade, da Lua, eu achei que ele fosse pedir o peso na Lua. Mas na verdade ele quer a sua massa em quilos na Lua. Já acabou aqui, porque a massa dele na Terra é igual à massa dele na Lua. Se o exercício, uma observação, se o exercício tivesse me pedido aqui o peso dele na Lua, peso na Lua, o exercício não pediu isso, aí eu faria o peso, seria a massa vezes a gravidade, o peso seria a massa dele que é 85, vezes a gravidade que é 1,6, 85 vezes 1,6, daria 136 newtons. O desavisado como eu, que já sai fazendo, achando que já está querendo, já imagina o que o exercício quer, erraria. Mas estava bem claro que não, né? Porque ele ainda falou em quilos é a massa, não é força, não é o peso dele lá. Então, beleza, mas se fosse o peso na Lua, a gente marcaria 136. Eu faria de novo o que a gente fez, faz a massa primeiro, porque a massa tanto na Terra quanto na Lua vão ser a mesma, né? Então você faz a massa porque é a ligação entre a Terra e a Lua. O que eles têm de comum? É a massa, né? Então ele vai te dar o peso na Terra para você calcular a massa, e a massa vai ser a mesma na Lua. Beleza, gente? Então fechamos aqui a nossa aula de exercícios. E é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima aula.